Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Dando continuidade às alterações que ocorreram com a reforma trabalhista, vamos abordar hoje um assunto que traz um tanto quanto polêmicas aí na área de cargos e salários, que é basicamente algo que, se não bem tratado, pode também trazer um passivo trabalhista à empresa um tanto quanto penoso, que é a equiparação salarial. Normalmente a empresa, quando contrata os seus profissionais, ou ela tem uma estrutura já criada para a sua funcionabilidade, ela tem lá seus vários profissionais, os seus cargos, as suas funções, as suas remunerações, enfim, os seus níveis hierárquicos, tudo já pré-estabelecido, pré-definido. E muitas vezes ela se depara com profissionais que acabam sendo registrados com a mesma nomenclatura, com salários diferentes, ou muitas vezes aquele que permanece com a mesma função, não tem alteração, mas no entanto executa outros trabalhos, e aí entra tudo num item que é denominado aí na esfera trabalhista e também nas ações trabalhistas, que muito discutem isso, que é a equiparação salarial. O artigo 461 da CLT, ele trata desse assunto, e assim ele traz: sendo idêntica a função a todo trabalhador de igual valor prestado ao mesmo empregador, o mesmo estabelecimento empresarial corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Veja bem, ele tem que prestar serviço ao mesmo empregador e no mesmo local de trabalho e exercendo as mesmas funções. O trabalho de igual valor para fins deste capítulo que está sendo analisado será o que for feito de igual produtividade. Aí é que entra um fator discutível. Como medir realmente a produtividade de A e de B, e como distinguir isso se A reclama que deveria ganhar o mesmo que B, se a empresa não tem mecanismo para isso. Com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior, aí é que vem a alteração que a reforma trouxe. Tem que ter uma diferença de tempo entre um trabalhador e outro de 4 anos. Antes era um período bem inferior. Então, veja bem, ela trouxe a alteração para que a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador, então ele tem que ter uma diferença no mesmo empregador de 4 anos. E, conjugado a isso, uma diferença de tempo na mesma função, ela tem que ser superior, não pode ser superior a 2 anos. Então tem que ter essas duas condições para que haja uma equiparação salarial. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregado tiver pessoa organizada em quadro de carreiras ou adotar, por meio de normas internas, aquilo que eu falei a respeito de estrutura, de procedimento, de normas internas, empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Veja bem, com essa reforma, ele altera o conceito de mesma localidade para estabelecimento, para mesmo estabelecimento. Inclui a etnia como hipótese
que veda a distinção salarial, antes não tinha. Acrescenta o tempo de serviço de 4 anos como critério para equiparação, além dos 2 anos na função já existente. Prevê, além do quadro de carreira, a previsão em norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensando sua homologação. Isso é um fato importante, porque outrora isso tinha que ser registrado no antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, vinculado ao Ministério da Economia. Então, isso deixou de ser obrigatório. As promoções poderão ser feitas por merecimento, por antiguidade ou apenas um dos 2 critérios. A equiparação salarial só para contemporâneos, vedada a indicação de paradigma remoto, mesmo que este tenha obtido vantagem em ação. Então, também tem esse fator que a equiparação trouxe de novidade na reforma trabalhista. Cria multa em caso de discriminação por motivo de sexo e etnia. Afasta a hipótese de integração de gratificação em caso de reversão de cargo de confiança. Essa multa, ela está prevista no parágrafo 6º, que me permite, eu vou lê-lo. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento de diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado, discriminada no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então vejam que o assunto equiparação salarial trouxe um esclarecimento ao administrador de cargos e salários, trouxe um facilitador, porque não há necessidade da homologação do quadro de cargos e salários. Hoje, nos dias atuais, creio que muitas empresas não estão adotando o rigor dessa tabela de cargos e salários como eram feitos no passado. Isso se aplica a grandes empresas, grandes organizações, onde o volume de trabalhadores justifica a criação de distinção de funções, de detalhamento de funções. É óbvio que para pequena empresa, esse tipo de situação não se aplica. Agora, temos também algumas situações em pequenas empresas que torna-se um pouco crítico, porque contratam um supervisor e o restante tudo o ajudante geral, como eu já tive casos em que presenciei isso na empresa. Deve-se sempre ter uma hierarquia de cargos. Você criar uma pirâmide onde você tem todas as suas funções ali definidas. É óbvio que uma empresa em que tem muitos trabalhadores, ela vai ter que estabelecer uma política de cargos e salários, uma política de promoções, uma política que possa administrar isso aí adequadamente, evitando com isso de que hajam pleitos de equiparação salarial e sempre estar atento para que o trabalhador que foi contratado para fazer uma determinada atividade, exercer uma determinada atividade, ele esteja exercendo aquela atividade e não como acontece, isso é normal de acontecer, é uma irregularidade encontrada em muitas empresas. Por isso faço um alerta para que verifiquem isso
dentro da sua estrutura de profissionais que estão prestando serviço, como que eles estão registrados e o que realmente eles estão fazendo. Porque muitas vezes o próprio gerente, o próprio empresário desconhece esse tipo de situação e tem a infeliz surpresa quando recebe uma ação trabalhista de uma pessoa que esteve por muito exercendo a mesma função de outra e que ninguém tinha conhecimento disso, daqueles que deveriam ter conhecimento, e não fizeram nenhuma alteração para que essa situação ficasse regulamentada e regularizada dentro do próprio ambiente da empresa. Então, é um assunto que, por isso que em algumas grandes empresas há profissionais especializados nessa área que são contratados para administrar somente essa parte de cargos e salários. Era isso que eu tinha para falar a respeito de equiparação salarial. Continuem conectados no meu canal para que recebam informações em primeira mão. Agradeço pela participação, estou à disposição para perguntas, sugestões, e em breve estaremos com mais alguns assuntos aí que a reforma trabalhista trouxe, no meu conceito, muito mais para organizar e beneficiar aos empresários e, de uma certa forma, regulamentar aquilo que já era praticado de forma irregular. Meu muito obrigado.